Então, na área, começando mais um Sofá 89, né? Aqui em casa, é o Sofá Online, o Dan tá operando, fazendo a produção. O Nuno fica aqui comigo, a gente faz um revezamento aí. Se ele dormir, dormiu. Se acordou, acordou, né, Nuninho? Hoje vai ser muito legal. A gente vai trocar uma ideia com um cara fenomenal, assim. O nome dele já diz tudo, não precisa nem adjetivar. Agora no Sofá, Frejá. Ó. Alô, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, Frejá. Como é que você tá? Tá ótimo. Adorei a dupla de entrevistadores. Demais, né? O Nuno já tá aqui querendo fazer perguntas. Tá, cheio de curiosidade. Seus bebezinhos estão com quantos anos já, Frejá? O Rafael vai fazer 24 amanhã e a Júlia tem 20, vai fazer 21 no final do ano. Ela fazendo isso em novembro. Demais. Já tão grandes. Vamos começar falando deles, né? Esse novo álbum, o Ao Redor do Precipício, que você profetizou, é muito legal, né? Porque uma das primeiras coisas que eu fui ver era a arte desse, entre aspas, disco, e eu achei super bonito. Eu queria que você falasse dessa arte. Na verdade, foi uma vontade de ter a Júlia também perto de mim, porque eu e o Rafa, a gente tem já essa afinidade pelo lado musical muito forte, né? E ele já tinha tocado em outro disco meu e acabou que nesse disco ele já estava tocando numa faixa. E aí eu achei bacana poder incluir ela também na coisa, e ela tem feito coisas muito bonitas, eu vejo assim, de vez em quando, que ela também não mostra muito, mas eu fiquei com essa vontade, e quando eu fiz o convite, ela topou, que me deixou muito feliz, e foi super profissional, cara. Chegou, veio, mostrou ideias, perguntou se eu estava gostando, se queria que eu fosse por outro caminho. Foi super pró mesmo, assim, numa postura, não ficou aquela coisa apadrinhada de dizer, o que eu fizer vai ficar legal, meu pai vai dizer que está tudo lindo. Não foi assim, não. Foi muito bacana. Ela teve uma postura bem profissional mesmo e o trabalho ficou muito bonito. Eu fico feliz dela tá tendo essa resposta das pessoas. Todo mundo gostou muito e eu fico feliz de estar em família, né? E eu vou te falar, a arte ficou linda, tanto que eu não sabia que era ela. Eu vi, achei bonito, fui atrás, e aí quando eu vi que era sua filha, eu não acreditei, assim, eu achei... Pô, que bacana. Mas vamos lá, voltando a falar do Ao Redor do Precipício, é um álbum, assim, muito legal, né? Cartas e versos, eu achei super bonita, por mais que eu saiba, eu achei, tipo, uma música elegante, tem muita coisa legal, assim, e aí eu tava pensando uma coisa, vê se é uma viagem minha. A impressão que dá é que você se arrisca nesse conforto do difícil, né? Sabe assim, o conforto do risco, vamos dizer. Parece que você fica mais tranquilo quando você se arrisca, né? Porque cada álbum conta alguma coisa diferente. Nesse aqui, eu não sou aquela pessoa pegada a ouvir as histórias, né, de um CD, não sei se elas são ligadas ou não. Mas eu vejo que você se atualiza sem ficar aquele over, né? Sim. Aí? Eu acho que esse é o desafio, por exemplo, no meu caso, que tenho já uma carreira longa, que é a coisa de você não ficar preso no passado e achando que você não pode mudar, não pode fazer coisas diferentes no trabalho, e ao mesmo tempo não ficar também o tempo todo se cobrando que você tem que se atualizar, entre aspas, para soar mais parecido com as coisas que estão acontecendo nesse momento. Até porque cada geração tem uma forma de expressar, e é lógico que eu, por exemplo, como eu gosto de música de uma maneira muito intensa, muitas coisas me agradam na música de várias gerações. Então, isso me permite gostar e, às vezes, querer misturar coisas que são bem diferentes. Por exemplo, como você citou a coisa do Por Mais Que Eu Saiba, ela tem uma abordagem quase orquestral no arranjo. Ela não tem uma viagem tão pop no sentido de ser uma coisa com uma banda ali acompanhando. Ela tem um tipo de acompanhamento diferente. E isso me faz misturar várias coisas. Cada vez vem uma ideia diferente para misturar alguma coisa que eu gosto. E também é muito da canção, né? A canção tem que sugerir, porque o arranjo ele não pode ser forçado. Assim, eu sinto que quando você leva um arranjo porque você pensou no arranjo antes da música, às vezes soa meio desequilibrado, soa meio forçado. E eu acho que a gente conseguiu, nesse disco, fazer as músicas soarem muito naturais, então parece um disco bem relaxado, parece um disco muito confortável para mim, porque eu estou confortável musicalmente. Mas, na verdade, é porque musicalmente eu gosto de muita coisa diferente. Então eu acabei
cabendo em uma porção de lugares diferentes, mas que são, às vezes, até parecidos, porque tem sempre a minha voz como um elemento comum ali, né? O meu jeito de cantar é o meu jeito de cantar, não vai ter como eu ficar mudando isso demais para cantar uma música ou outra, ia ficar até meio esquisito, né? Exatamente, é bem isso, assim, foi bem essa impressão que deu, assim, de você se sentir confortável fazendo coisas diferentes, e eu achei demais, achei um puta de um disco legal, assim, né? E uma outra coisa que eu queria saber em torno disso é, você ficou 12 anos, né, sem lançar nada inédito, então eu imagino aí, vendo você, eu te sigo, né, em todas as redes, você é um cara muito ativo, criativo, né, escreve, compõe muito bem. Como que foi assim para você fazer esse catadão? Você pensou num disco e foi fazendo uma música atrás da outra ou foi uma coisa meio um caos organizado? Não, na verdade, isso é curiosa a tua pergunta pelo seguinte: como eu só vinha lançando singles, né, as coisas que estavam acontecendo de material autoral inédito, elas eram muito esporádicas e eram assim muito pontuais, né? Então assim, eu fazia basicamente aquilo como um ponto de partida para uma turnê. Então eu fiz a tal da Felicidade, que não era nem minha, era uma regravação daquela música do Gonzaguinha, que as frenéticas estouraram aí pelo Brasil todo. Fiz a turnê a tal da Felicidade. Depois eu lancei o Amor é Quente com o Me Perdoa, fiz a turnê do Amor é Quente. Depois eu fiz o Tudo Se Transforma e aí lancei a turnê do Tudo Se Transforma. Então os singles viravam meio que um ponto de partida para uma turnê com uma cenografia diferente, com um cenário diferente. Esse disco, ele veio de uma coisa que, assim, muita gente me cobrava, o público me cobrava: poxa, quando é que você vai lançar um disco novo? Eu falava: eu vou lançar um disco novo para você comprar onde? Você vai ouvir ele aonde? Porque ninguém ouve mais disco, as pessoas ouvem músicas separadas, é tudo playlist que você faz, cata as coisas. Para que eu vou lançar um álbum? Por que eu vou ficar 2 meses dentro do estúdio e todo o custo que isso tem? Porque eu sou um artista independente, então tem essa coisa também de você ter um custo ali pesado para fazer um disco. Mas, ao mesmo tempo, vários amigos meus, parceiros, pessoas que têm uma proximidade comigo, ficam: cara, você tem que gravar um disco, é importante para a tua carreira e tal. E aí, uma hora, eu percebi que as pessoas que tinham um perfil mais parecido comigo em termos artísticos, elas estavam fazendo álbuns ainda. E aí eu fiquei com vontade de fazer. Comecei a pensar e tal, eu falei: pô, vou pegar uma música que eu tenho algumas músicas que estão aqui, vou pegar uma, vou experimentar, vamos ver o que dá. Aí comecei, foi Planetas Distantes, a primeira música, que é uma parceria minha com a Dulce. Aí comecei a fazer ela meio numa onda mais rock and roll, assim, tinha pensado ela meio Bowie, meio Mark Bolan, assim, T-Rex, uma coisa assim. Cara, e estava tudo errado, não estava dando certo. E aí eu falei: cara, eu acho que eu vou querer fazer uma coisa mais eletrônica, mais eletro, sei lá, uma coisa numa outra onda. Aí eu chamei meu tecladista, Humberto Barros, para a gente fazer junto, porque tecladista é que entende dessas coisas de eletrônica mais e tal, de fazer, e você precisa dos teclados para ter essa sonoridade. Aí a gente trabalhou junto e fizemos a música até o final e ficamos super satisfeitos com o resultado. Aí é que eu me empolguei. Aí eu falei: pô, eu acho que eu estou dando mole, eu estou cheio de música que eu gosto, que eu gostaria de cantar, e eu não estou gravando há um tempão, porque fico com essa coisa, não vai dar tempo de lançar tudo isso, sempre vem uma música nova, que aí você sente que ela está mais pertinente para você. Aí pensei assim: eu vou chamar as pessoas que eu gostaria de trabalhar. Aí chamei o Cassim, o Humberto já estava comigo na parada, e chamei o Maurício Negão, que já tinha gravado algumas coisas comigo, e é meu parceiro e tal. E aí convidei eles 3 e falei: gente, eu estava pensando em gravar um disco, só que eu não sei se esse material dá um disco, se ele dá um EP, se ele dá um álbum, se ele dá alguns singles. Aí mostrei para eles um grupo de canções que eu tinha lá, pesquei coisas de... tinham várias músicas que eu tinha feito com o Leone para uma trilha e que não foram usadas, e eu adorava as músicas, que são essas 4 músicas que estão no disco, nas parcerias. Tinham outras coisas soltas. Aí eu mostrei tudo para eles, e eles falaram: cara, a gente tem um álbum. Eu falei: vocês topam fazer isso comigo e tal? Aí eles falaram: pô, estamos dentro. E aí começou o trabalho do disco. Legal. Você é um cara também assim, eu já vi alguns shows, né, seus, alguns shows, eu fico zoando tanto, fico falando show seus, fãs seus, e aí na hora que eu falo, porque assim, essa história, uma vez eu fui ter um festival em Minas Gerais, eu falei: cara, eles estão certos, né, porque assim, no hotel, tava lá, né, suco de laranjas, suco de uvas, eu falei: é verdade. Que maravilha. Os caras chegavam e falavam, na época eu trabalhava com uma banda deles: meu, a gente é fã seus, e eu: é verdade, né, também. Então, assim, eu já fui muito show seus.
E adoro, sempre gostei muito. E você é um cara de show, né? Você é um cara que aparentemente gosta de fazer show, de estar ali no palco. Mesmo, né, um show demanda o entorno do show, né? Que são as aéreas, às vezes, sei lá, um rolezinho a mais de van, aquele pacote todo. Como é que tá a sua abstinência em relação a isso? Cara, isso é curioso você falar disso, porque assim, eu nunca parei tanto tempo de trabalhar. Eu tenho 38 anos de carreira. Posso considerar que os últimos 36 eu trabalhei forte, assim, intensamente. E a única vez que eu tinha parado por um período de 2 meses, assim, foi quando eu gravei o Amor para Recomeçar, porque há muitos anos o Barão vinha gravando discos sem parar de estar na estrada, e eu senti necessidade de fazer um disco parado, só pensando no disco, completamente focado naquilo. Depois daquilo, nunca mais eu voltei também a gravar parando tudo da estrada. Sempre estava fazendo as coisas meio que paralelamente. E agora, essa parada, assim, primeiro mês, segundo mês, assim, estava estranho, mas tudo bem. Você fala, caramba, que situação, né? Uma situação excepcional, dentro, historicamente, tudo. Só que, de repente, chegou assim, no final do segundo mês, eu falei, cara, eu não sei como é que é isso, porque está muito esquisito. Minha vida perdeu um elemento que faz todo sentido para mim, que eu adoro tocar. Não é nenhuma coisa de se exibir, não, é que eu gosto de tocar, sabe, de estar tocando. Se talvez eu pudesse estar reunido no meu estúdio com uma porção de amigos tocando, levando som todo dia, eu não tivesse sentido tanto a falta do palco. Porque não é o palco exatamente, é a música, a coisa de tocar com os outros, de curtir, sabe, de tirar um som mesmo. E nem isso eu estou podendo fazer, porque o isolamento não permite que a gente esteja junto. Então, eu estou sentindo muita falta da estrada, não pelo aeroporto nem pela van, mas pelo palco, porque eu realmente adoro tocar, é uma coisa que me dá um prazer enorme. Eu gosto de tocar guitarra, gosto de tocar violão, de cantar, sabe? De estar ali fazendo show, das pessoas estarem curtindo, mas também se não tiver público, também eu estou curtindo, porque eu adoro tocar, e é lógico que o público faz uma grande diferença e para mim me dá um prazer enorme dar esse prazer para as pessoas. Mas eu tenho um prazer muito grande de estar tocando também, que é independente de qualquer coisa. E isso realmente está me fazendo falta, como eu nunca imaginei que fosse tão presente essa ausência, né, o incômodo da ausência do trabalho na estrada. Para mim foi assim muito forte mesmo. Sim, você é um cara que, né, a guitarra ela é um membro a mais, né, do seu corpo, assim, você toca muito também, além de cantar, é um Obrigado. absurdo. E eu queria saber, se você é um cara que manja também, né, de equipamentos e tal, e você, não sei se ainda usa, mas por muito tempo as suas guitarras eram do Márcio Zaganin, né, ele que era o luthier, ainda é, eu queria saber a Aí, importância que você dá para isso. na verdade, eu sou fissurado em instrumentos, equipamento, eu tenho um estúdio, então, tanto a parte de áudio quanto a parte de instrumentos, eu adoro. Sou completamente apaixonado por isso. E eu adoro tocar guitarra, é um instrumento que eu sou realmente apaixonado. Eu sou guitarrista apaixonado pela guitarra, pelo instrumento, por tocar, toda a história e tudo que o universo que gira em torno disso. E eu continuo usando as guitarras do Zagani. Inclusive, a gente está desenvolvendo agora uma linha. Eu já tenho um modelo de assinatura dele, que é o modelo que eu primeiro desenvolvi um modelo com o Martal e depois desenvolvi com o Márcio uma evolução desse modelo. Então, são dois modelos diferentes. Um que a guitarra é completamente sólida e a outra ela é semiacústica, mas basicamente o resto do instrumento é igual. E a gente tinha esse modelo meu de assinatura, só que ele tinha uns detalhes de construção que faziam ele ficar muito caro. E a gente agora está bolando uma forma de fazer a guitarra com um valor um pouco mais em conta, para ela ter um pouco mais, talvez, de apelo para as pessoas, porque, de repente, ela era um instrumento caro, e quando as pessoas estão querendo comprar um instrumento que tem já esse nível de custo, elas também já querem uma coisa personalizada. E aí não faz muito sentido ela comprar guitarra que é personalizada para mim, né? Então agora a gente está justamente procurando fazer essa coisa de ter um instrumento mais à mão, que são instrumentos maravilhosos. Eu acho o Márcio Zagani um luthier assim top de linha. Para qualquer lugar do mundo que ele estivesse atuando, ele seria considerado assim primeiro time mesmo, primeiro escalão, tranquilo.
Legal, Márcio Zaganin, acho fodaralho. Bom, vou tentar fazer aqui não vou dizer uma linha do tempo, mas algumas coisas que você já passou e no final disso tem uma curiosidade. É interessante, porque assim, você foi um cara vocalista, aliás, guitarrista de uma banda que tinha um puta de um vocal, né? Que era o Cazuza no começo. Com certeza. Saiu, foi pra frente, né? Virou o vocal. Tem muita gente que tenta isso e não dá certo. Pra você, deu muito certo. Aí você saiu, fez sua carreira solo, deu certo. Muita gente tenta e também não consegue. E as coisas elas foram acontecendo de uma forma muito legal. Pelo menos a gente aqui como público olha a sua carreira e acha demais, né? Mas a minha curiosidade você que passou por isso tudo, assim, tem alguma coisa que você sente a falta da época quando você tinha a chata democracia de uma banda? E o que é uma coisa que é o que vale a pena de ter uma carreira solo? Olha, é curioso porque eu entendi a tua pergunta, eu vou começar por outro lado, depois eu chego nela. Na verdade, o que é curioso também dentro da minha trajetória é que tem coisas que eu realmente busquei, e tem outras coisas que vieram ao meu encontro e eu tive simplesmente a clareza de repente, me desafiar e encarar. Eu acho que, por exemplo, o fato de eu ter me tornado o cantor da banda foi muito mais por uma necessidade da banda precisar ter um cantor para sobreviver, para permanecer, do que propriamente pelo fato de que, naquele momento, eu queria ser o cantor da banda. Eu não tinha essa intenção. Na época que o Cazuza estava na banda, eu fazia alguns backing vocals, eu cantava as músicas, lógico, porque eu compunha as músicas, então, antes dele cantar, quem tinha cantado a música para ele tinha sido eu, mas, de qualquer forma, ele era o cantor da banda e eu adorava ele cantando, sempre gostei, nunca tive nenhum tipo de comentário ou resistência a isso. E, de repente, a coisa de estar com a banda, esse processo coletivo de criação, eu adoro. Tanto que agora eu fiz um disco com 4 produtores, que não eram 4 produtores que trabalhavam cada um numa faixa, eram 4 produtores juntos o tempo todo. Então, esse processo criativo, coletivo, eu adoro, eu tenho o maior prazer de ouvir ideias diferentes e tal. Agora, em relação à minha carreira solo, isso sim foi uma decisão consciente, assim, foi uma iniciativa minha, porque, de repente, naquele momento eu percebi que se eu não fizesse aquilo, eu ia perder um timing de, se algum momento depois eu quisesse fazer, eu acho que já seria tarde demais para fazer. É lógico que nunca é tarde para você fazer o que você quer fazer, mas eu acho que eu não teria a possibilidade, a chance de fazer uma coisa que pudesse se consolidar, como vem se consolidando de uns tempos para cá, e, na verdade, até não se consolidou antes, mas porque eu tinha que parar para fazer as turnês com o Barão de retorno, e isso, as pessoas, de repente, não têm ideia, mas isso atrapalha muito o andamento e a evolução da minha carreira. Atrapalhou no sentido, interferiu. Atrapalhar não seria a palavra adequada. Então, tem esse tipo de coisa que é diferente para as pessoas. Agora, eu gosto de trabalhar coletivamente, mesmo com a minha banda, quando a gente está ensaiando para os shows, a gente troca ideia, tem papos. É lógico que eu tenho a minha personalidade e tem hora que eu falo, não, isso não está batendo para mim. E aí eu tenho a prerrogativa de dizer que não é esse caminho que eu quero. Por outro lado, toda banda, e isso é uma coisa que as bandas têm que entender, tem uma coisa que é muito difícil quando você tem uma banda que tem esse processo coletivo e democrático de discussão, que é se o cantor diz, cara, eu não estou gostando de cantar essa música, ou eu não me sinto dentro à vontade de cantar essa música, cara, isso é uma condição inquestionável, porque você não pode forçar. Você pode forçar um guitarrista a tocar uma música que ele não gosta, porque ele vai tocar, vai achar aquilo uma merda, mas ele vai tocar aquela porcaria porque todo mundo gosta. Mas um cantor nunca vai conseguir cantar uma música que ele acha ruim durante muito tempo. Entendeu? É lógico que ele pode fazer esse favor para os amigos durante 2 ou 3 shows, mas depois disso ele vai falar, porra, gente, não dá, cara, eu não aguento fazer isso. É muito ruim essa música, eu não me sinto à vontade, eu não me reconheço no personagem, eu não consigo interpretar essa história. E isso é uma coisa que, de uma certa maneira, já balizava um pouco a minha maneira de ver. Então, não mudou tanto dentro desse processo coletivo de criação, mas o repertório, para mim, ficou mais fácil de ser moldado ao meu gosto no trabalho da minha carreira. As coisas que eu gravo
eu vou pensando aquilo, eu vou trazendo outros parceiros, por exemplo, o Amor para Recomeçar tem parceiro pra caramba nas músicas. Esse disco também tem muita gente diferente compondo. Então, acho que isso, no meu trabalho solo, me permitiu ter mais essa liberdade e também a liberdade de dizer assim, olha, essa música aqui eu quero gravar só com orquestra. Como eu fiz com o outro single, junto com Tudo Se Transforma, eu lancei uma música chamada Tudo Ainda, que é uma música que estou eu, orquestra, só eu, uma seção de cordas e tem um triângulo e o violão. É só isso, não tem mais nada na música. Né? Então, é uma liberdade que você, com a banda, você não tem como fazer isso. Você vai dizer aí, ó, percussionista, baterista, baixista, fica todo mundo quieto aí, porque agora eu vou cantar uma música aqui sozinho no estúdio e vai ser o nome da banda que vai estar lá escrito. Pô, não dá. Né? Então, é essa coisa assim que a carreira solo ela me permitiu essa liberdade. Né? Deixa eu aproveitar um gancho ali que você falou. Eu fico olhando para cá, porque é onde eu vejo o seu retorno em vídeo. Aqui onde não tem problema. Quando eu olho para a câmera, eu não vejo você. Vamos lá. Vou aproveitar essa deixa que você falou da música, né, de se sentir à vontade cantando uma música. Eu queria saber se é verdade uma história que você... Isso é fato, né? Você e o Cazuza fizeram Malandragem, mas aí tem uma história que essa música vocês fizeram pensando na Ângela Rorô cantando, e aí no caso foi ela que viu aquilo e não se sentiu à vontade, não curtiu, e aí passou para Cássia Eller e foi aquela explosão. Como que é essa história? Na verdade, a gente fez a música para a Ângela. A música foi feita para ela gravar. Ela pediu a música. Na época, ela tinha uma namorada que morava no mesmo apartamento que o namorado do Cazuza. Então, eles estavam sempre juntos. E ela, depois de um determinado momento, pediu... Eles criaram ali uma intimidade deles, assim, de convívio. E aí, num outro momento, ela já estava morando na Serra aqui de Petrópolis e tal, e ela pediu uma música para a gente fez a música para ela, só que chegou atrasada para o disco. O disco já tinha fechado. Aí a gente falou, bom, beleza, demos a música para ela, fizemos para ela, na hora que ela quiser gravar, ela grava. Bom, não aconteceu nada, ela não gravou, e aí Ezequiel Neves me procurou porque ele estava ele estava ajudando numa pesquisa de repertório para o disco da Cássia, que ela ia fazer com a produção do Guto Graçamelo. O Guto ia produzir e ele chamou o Zeca para auxiliar ele na pesquisa de repertório. E aí ele me procurou e falou, Frejazinho, você não tem nada para dar para a Cássia, não? Eu falei, pô, Zeca, tem uma parada que eu e o Cazuza já tinha falecido, né? Isso é tipo final dos anos de 1990, eu imagino. E aí ele falou assim, você não tem nada para dar para a Cássia? Eu falei, pô, Zeca, tem uma coisa que eu e o Cazuza fizemos para a Ângela, e ela nunca gravou. E é a cara da Cássia essa música. Mas eu tenho que perguntar para a Ângela, porque a gente deu para ela. A gente fez a música para ela. Aí liguei para a Ângela, falei, ô Ângela, tudo bem? Ô, meu amor, e tal. A gente tem uma relação maravilhosa. Eu e a Ângela, a gente se dá muito bem. E aí eu falei, você lembra daquela música que eu e o Cazuza fizemos, que a gente deu para você, acabou não gravando, o disco já tinha fechado? Sim, Cazuza não te falou, não? Eu falei, não falou nada. Achei aquela música uma merda. Aquela letra, garotinha. Que garotinha? Não sou garotinha, pô, negócio de 634, tem porra nenhuma a ver com isso. Adorei a música é maravilhosa, tua guitarra naquela gravação, maravilhosa. Mas eu achei aquela letra uma besteira, eu não quero aquilo, não. Aí eu fiquei passado, né? Eu falei, caraca, eu não sabia nada disso. Talvez ela tenha falado isso com o Cazuza antes, mas eu não sabia, nem ele falou para mim. Aí eu falei para ela, então você ia ficar muito chateada se eu desse essa música para Cássia, oferecesse para ela? Não, de jeito nenhum, deixa ela gravar e tal. Cara, a Cássia gravou, foi um sucesso enorme, foi um sucesso tão grande na carreira da Cássia que ela estourou 3 vezes. Ela estourou nessa primeira versão desse disco de 90, depois ela estourou de novo com o disco de violões, aquele projeto que ela fez, que ela, o Serginho e o Valtinho, e o Lúcio e o Valtinho, variou a formação, e depois o MTV Acústico, que foi... Ela chegou a primeiro lugar no Brasil todo. Ela estourou 3 vezes com a música. E ficou uma coisa muito forte. A Ângela depois reconhece, fala, eu sou uma idiota, como é que eu não vi essa música? E eu infelizmente, não testemunhei, mas já soube que teve uma noite no Teatro Rival aqui no Rio, que as duas cantaram juntas a música. Cássia e Ângela. Isso deve ter sido um momento lindo. Quem me dera ter alguém que tivesse registrado isso para eu ver, seria o maior orgulho para mim como compositor.
vi uma cena dessas, duas maravilhosas, né? Adoro. Cássia também, uma grande cantora, uma querida, uma artista sensacional. Faz uma falta muito grande. Cássia faz falta, sabe? Ela era demais. Você, aliás, É. né, conviveu com pessoas históricas, né? Teve alguma coisa assim que o Cazuza falou que você lembra, que você fala, mano, eu não acredito que ele falou isso, alguma coisa louca que você ouviu assim, mas que você guardou pra você eternamente? Cara, ele falava muita loucura, né? Não precisa se dar muito ao trabalho. Cara, você sabe que a coisa mais impressionante é Cazuza tinha uma capacidade de desmontar as pessoas. Assim, ele podia falar uma coisa para a pessoa, ele conseguia. É curioso porque ele tem isso nas letras, né? As pessoas se identificam com essa coisa dele de uma certa maneira decodificar os nossos sentimentos e tal, mas ele tinha essa capacidade no trato com as pessoas. Assim, já tive com ele no meio de uma madrugada, assim, no Baixo Leblon, porra, vi um cara, porra, puta de um cara forte pra caramba, aí falava, e aí, Cazuza, tudo bem? Ele mandava errado, assim, mas tipo, puta, passando por cima, atropelando a grosseria pro cara. Aí eu falo, puta, fudeu, agora vamos apanhar aqui, o negócio vai ser sério, eu vou ter que ajudar, porque no mínimo vou ter que tentar apartar, né? Aí ele falava uma barbaridade pro cara, aí o cara olhava para ele e falou, pô, meu irmão, aí, pode crer, cara. Aí, tu me tocou uma real. Eu não imaginava, porra, tu falou uma coisa muito certa aí. Aí eu falei, cara, não tô acreditando. Eu achei que esse cara ia atropelar a gente, o cara tá agradecendo o desaforo que ele falou. Então, essas situações aconteciam muitas vezes. Né? Frejá, Muitas vezes. eu tava vendo aqui os seus números, né? Eu te sigo no Spotify, no YouTube, no Pô, Instagram. obrigado, muito obrigado. Sigo em tudo, só que assim, eu não tinha parado ainda para olhar os números, sabe? Eu vejo ali na minha timeline, acho legal, de vez em quando eu entro para ver o que tá acontecendo. E assim, no Spotify você tá batendo 1,5 milhão ali, né, de ouvintes mensais. O teu YouTube é bombado, o teu Instagram é bombado. Você gosta dessas redes sociais ou você se sente, às vezes, na obrigação de ter que gerar conteúdo? Você gosta? Não, eu acho bacana fazer quando é uma coisa natural. Assim, se eu tiver que tocar uma coisa para as pessoas ouvirem, ou dar um toque de alguma coisa que é legal para as pessoas saberem, ou algum evento, ou algum apoio, alguma coisa que tem que fazer, ou algum show, esse material assim, musical, artístico, que eu acho bacana também disponibilizar. Nem tudo é muito natural para mim. Assim. Tem coisa que me incomoda um pouco, algumas coisas que, de repente, as pessoas fazem com muita facilidade. Por exemplo, eu um dia fiz uma. Eu uso as cordas da Giannini, que foram as cordas que eu pedi para eles fazerem uma corda parecida com a corda que eu usava importada. Eles me chamaram. Ah, você não queria usar a corda Giannini? Eu falei, cara, eu uso uma corda há muitos anos. Se vocês quiserem, se vocês conseguirem fazer uma coisa parecida com isso aqui, eu vou ter o maior prazer de usar. Eles fizeram uma puta de uma pesquisa e chegaram a um resultado muito bom. São as cordas que eu uso e que muita gente usa. É uma corda super elogiada, até a própria Guitar Player fez uma avaliação muito boa dela. Bom, resultado. Um dia o menino da Janine me mandou as cordas que eles me repõem o que eu preciso. E aí eu falei, pô, cara, o que eu posso fazer aí para agradecer? Pô, ele falou, faz um unboxing. Eu falei, o quê? Ele falou, unboxing. Eu falei, que porra é essa, cara? Ele falou assim, filma na hora que você está abrindo a caixa e fala o que você está recebendo. Eu falei, está de sacanagem, né? Ele falou, cara, você não tem ideia. E eu fiquei completamente embasbacado, cara. Teve um retorno absurdo de nego me vendo abrir ali com o estilete, abrir a caixinha do correio e aquelas cordas, falar, gente, ó, aqui, ó, minhas cordas chegaram. E é tudo verdade, não precisei, não estava inventando nada, nem era uma propaganda forçada, pelo contrário, é uma corda que é personalizada. Fui eu que ajudei eles a desenhar e fiz todo o trabalho de consultoria junto com eles. Mas, cara, eu fiquei completamente impressionado. Então, hoje tem esse convívio, essa relação, às vezes, do público com a gente, com o artista, com o músico, que é muito diferente do que eu imaginava. Eu nunca imaginei que alguém ia ter o maior prazer de ficar me assistindo abrir uma caixa de engodoamentos que chegou para mim, entendeu? Mas aí, de repente, você percebe que isso te dá uma presença dentro do teu público. As pessoas falam, pô, ele usa a corda dele mesmo e tal. Tem gente que acha que não, que se vê só no comercial. Estou ali fazendo comercial de graça, de bobeira, sabe? Tipo, tem algum interesse comercial naquilo. E, na verdade, acaba tendo. Aí faz sentido, né? Você chegar. Eu até estou devendo para o. Aliás, eu fiz para o Márcio também. O Márcio, quando ele mandou essa guitarra
Nova, aliás, eu acho que não, acho que eu estou devendo para ele ainda. Abrir o case da guitarra, mostrando a guitarra toda linda, porque o case, ele fez um case lindo com sei lá o que é aquilo, se é pelúcia, se é veludo, mas é um negócio bonito que combina com a cor da guitarra, a guitarra também é bonita, ficou muito legal. Vou fazer isso também, porque chegou agora, eu vou daqui a pouco fazer um unboxing dessa. Antes da gente ir para as perguntas dos ouvintes, que tem muitas perguntas aqui, teve uma em comum que algumas pessoas queriam saber, que é, em primeiro lugar, muitos elogios, assim, geral. Pô, obrigado. Falando muito super feliz bem de você, do seu disco, tem bastante comentário do tipo, eu não quero perguntar nada, só quero dizer que eu amo Frejá, esse disco novo ficou demais, eu amei, cada um amou uma música diferente, assim, isso eu achei legal, né, ou seja, a maioria gostou de todas, todo mundo falando super bem. Mas, enfim, aí uma pergunta que é incomum, não sei se ela te incomoda responder, mas é se você ficou enciumado com essa continuação aí do Barão Vermelho sem você no vocal. Como assim? Não, de maneira nenhuma. Eu não podia ficar enciumado se fui eu mesmo que não quis seguir, né? Se eu tivesse sido tirado da banda e tivesse seguido sem mim, eu poderia ter motivo de ficar com ciúme, porque eu poderia considerar que aquele lugar ainda era meu. Né? Mas não foi o caso, porque a gente teve divergências em relação a como tratar assim, o patrimônio do grupo, da história da banda, em relação a estar na estrada regularmente ou não. Eu achava que não era assim, eu achava que a gente tinha que fazer turnês comemorativas, fazer uma coisa de celebrar a nossa história. E as outras pessoas da banda não, queriam continuar o trabalho de estar o dia a dia na estrada, de estar compondo, de estar fazendo repertório autoral inédito, de novo, tudo aquilo. E eu achava que a gente já tinha esgotado isso de uma certa forma, porque a gente já tinha feito todo tipo de disco. A gente já tinha feito um disco acústico, tinha feito de intérprete, já tinha feito disco eletrônico, já tinha todas as formas de trabalhar um repertório de uma forma diferenciada, a gente já tinha. E eu achava que agora era o momento de celebrar o grupo. A história, fazer turnês comemorativas, podia lançar um single para celebrar aquilo, mas nada assim tão maior, tão assim mais significativo no sentido de ter uma coisa de quantidade de canções novas. E eu fui voto vencido, só que eu fui voto vencido que eu disse, cara, tudo bem, como eu falei, aquela questão do vocalista, eu posso até discordar e eu posso até perder, mas eu não vou conseguir fazer uma coisa que eu não me sinto à vontade para fazer. Né? Então, por outro lado, também não me sinto à vontade de impedir os outros de fazer. Porque aí seria muito isso, eu não vou fazer e vocês também não vão fazer. Não, eu acho que eu não teria esse direito, porque a banda não é só minha. E aí falei para eles, olha, vocês podem seguir, eu não vou poder participar, porque realmente eu não faz parte das minhas convicções, eu vou me sentir ali obrigado a fazer uma coisa, pelo carinho que eu tenho por vocês, mas eu vou ficar ali me martirizando e não vai ser legal. Isso pode até deteriorar o relacionamento que a gente tem. Porque é um relacionamento bacana, a gente tem o carinho pelo outro, a gente viveu muita coisa junto, para de uma hora para outra, um ficar falando mal do outro, ou dizer que fulano fez isso, ou não é assim, ou não, sabe? Então, eu acho que eu torço por eles, eu quero mais que eles façam muito sucesso e que o Rodrigo também complemente assim, a formação da banda, como o Márcio também, que é outro querido, e eles façam a caminhada deles com todo sucesso. Eu não tenho por que torcer contra. Na verdade, eu só perderia se não desse certo. Vamos lá, para a bateria de perguntas de ouvintes, tem um monte. Eu sei que já estou estourando o tempo. Eu falei para a Alice, demora uns 20, 30 minutos. Não, mas não tem problema. Conversa boa, não precisa parar. Eba, então vamos lá. Ó. O Lino Brasil perguntou aqui, ele quer saber, no primeiro raio de sol, o que você gosta de fazer todos os dias? Ou o que não gosta de fazer? Engraçado, você sabe que eu gosto. Ele falou do primeiro raio de sol. Você sabe que tem uma hora que eu adoro, que é 5h40 da manhã. 5h40 da manhã tem uma luz linda em qualquer época do ano. Tem um momento ali que é uma das coisas mais bonitas. E é um horário que, quando eu estou acordado, ou se eu já estou acordado perto, eu faço questão de ficar acordado até dar mais ou menos 5h40, que eu falo, cara, isso aqui é muito lindo, é muito bom. Mas, na verdade, eu vou falar, o que eu faço todo dia quando eu acordo, além de uns exercícios para o olho, que eu acho sempre bom fazer uns exercícios, tomar um copo de limão.
Olha, que Toma um legal. copo de limão. Faz muito bem isso. É muito E essa bom. história de exercício para o olho aí? Fiquei curiosa. Não, é porque é o seguinte, eu uso lente de contato, mas eu uso óculos também. E quando você usa óculos, o teu olho não faz o exercício de movimento, porque você vira o pescoço para ver, por causa do óculos. Você não mexe o olho para lá e para cá. Então, isso vai fazendo a pessoa que usa óculos ficar com o olho cada vez mais fundo. Você percebe que as pessoas que usam óculos, quando elas tiram os óculos, os olhos são mais fundos, eles não têm muita musculatura. Então, todo dia, quando eu acordo, eu faço exercício para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, roda para cá, roda para cá, roda para cá, roda para cá, só para botar essa musculatura. Eu uso óculos também e eu tô sentindo isso aí. Eu vou correr atrás dessa. É bom, ajuda a você não ficar com o olho afundado, né? Boa. Ó, Pati Mello. Nossa, esse cara é um poeta. Qual a música que pro Frejá é uma poesia? Eu não sei se você consegue falar uma só. Não, tem várias, mas tem uma que é assim que eu acho que é muito impressionante. Eu já comentei isso antes, que é a letra do Todo Amor que Houver Nessa Vida, né? Que é uma parceria minha com o Cazuza, e é uma música que ele escreveu quando ele tinha 22 anos. Eu tinha 18 e ele tinha 22. E eu acho essa letra, assim, ela é de uma poesia, de uma sofisticação, de uma qualidade que, se você pensar assim, para um garoto de 22 anos estar escrevendo aquilo, é muito cascudo, sabe? Cazuza realmente era brilhante, e essa letra eu acho que talvez seja um momento muito especial dele. Eu tenho muito orgulho de ser compositor dessa música junto com ele, e eu acho que essa letra é de uma poesia assim, de uma qualidade muito alta. E é mesmo, tanto que o Caetano Veloso, né, quando eu assisti vocês tocando, o cara foi e fez um show, tocou esse som e apavorou também, não é? É curioso, porque, na verdade, a primeira música que emocionou ele foi o Bilhetinho Azul, que é uma música que eu adoro também, do mesmo disco. Mas a música que ele acabou escolhendo tocar no show foi Todo Amor que Houver Nessa Vida, porque ele percebeu que ela tinha, talvez, essa qualidade de uma poesia assim, de alto nível, e ele, outro poeta também de alto nível, né, outro grande compositor e letrista de letras maravilhosas, não ia deixar isso passar batido. Legal. Temos mais perguntas aqui, ó. Pablo Muniz, ele quer saber qual que é o playlist do Frejá? Sei lá, pra você mandar aí pelo menos umas 3 músicas ou bandas que você ouve. Cara, eu gosto de muita coisa diferente, mas, por exemplo, eu gosto do Raconteurs, que é aquela banda do Jack White, do Brandon Benson, eu gosto muito do Wilco, gosto do Debajos, que é uma banda brasileira muito bacana, né? Tem muita coisa, eu escuto muita coisa, aí de repente pego as coisas mais velhas, Miles, Wes Montgomery, que eu adoro também, que aí já é uma coisa de jazz, ou coisas de música brasileira, como o próprio Gil, e Céu, por exemplo, que eu adoro, Nação, né? Então tem muita coisa, eu escuto muito tipo de música diferente, adoro, por exemplo, coisas mais dos compositores de canções, assim, que nos Estados Unidos eles chamam de folk singer, ou singer-songwriter, como o Cat Stevens, o Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young, esses caras todos, Carole King, né? E também as cantoras de soul, cantoras e cantores, Ray Charles, Aretha Franklin, né? Otis Redding, essa praia aí, então, para mim, Sly and the Family Stone, aí eu caio aí dentro. Essa parte... Eu, às vezes, acho que eu gosto mais de soul do que de rock, cara. Eu fico na dúvida. Eu fico assim, cara, você gosta mais de rock do que de soul? Você gosta mais de soul do que de rock? O que você gosta mais? Eu ainda não consegui me definir, mas eu gosto muito de soul music. Pô, mas é demais, né? Aretha Franklin, Otis Redding, Sly and Family Stone, uma das melhores bandas ali dos anos 70, né? Os caras são fenomenais, só fizeram música boa. Enfim, você só falou coisa linda. Tem aqui, ó, mais uma, que é o JR Sandonato. Ele fala que virou fã do Barão e virou fã do Frejá no dia que vocês abriram o show do Rod Stewart em São Paulo, na época que ali era tudo mato. Tem também o Sérgio 3371, ele fala: eu queria saber do Frejá, qual foi a sensação de tocar no mesmo palco do Eric Clapton? Olha, é engraçado, é curioso, porque assim, a gente abriu várias turnês e fizemos vários festivais internacionais. Algumas experiências foram muito bacanas. Os Hollywood Rocks e Rock in Rio que a gente fez foram muito bacanas.
No caso do Rod Stewart, foi interessante, porque a gente até teve uma relação bacana com algumas pessoas da banda dele, mas eu acho que, particularmente, no momento que ele veio, ele não estava com o trabalho dele no melhor momento. Quando eu assisti ele no Rock in Rio, em 85, ele estava no auge, assim, estava um grande momento da carreira dele. Quando a gente abriu ele em 89, ele estava legal, mas já não era o Rod Stewart que eu curto, que eu adoro. Aliás, é outro cara que eu adoro. O Rod Stewart e Faces eu adoro. Mas, já com a turnê do Clapton, eu acho que aconteceu uma coisa muito curiosa, porque foi muito importante para mim abrir aquela turnê, porque eu tinha acabado de lançar o meu primeiro disco e eu tive a oportunidade de abrir 3 shows dele, São Paulo, Porto Alegre e o Rio, em estádios, e ali, assim, de repente, você está encarando uma plateia que vai ver um artista consagrado e você chega ali. Eu não podia chegar ali e sair tocando o repertório do Barão, não ia fazer o menor sentido. Estou lançando minha carreira solo e chegar com um show cheio de música do Barão. Lógico que eu posso tocar uma coisa ou outra, eu sou compositor das músicas, tenho direito de fazer isso quando eu quiser, mas não podia fazer isso como o meu arsenal para conquistar o público, né? Então, foi muito interessante porque a plateia reagiu muito bem nessa turnê do Clapton, e foi o primeiro momento do meu trabalho solo e chegou forte, assim. Foi bacana, foi uma exposição bacana. E eu tive, assim, a gente teve um momento, não estive com o Clapton em nenhum momento, ele não recebeu, não quis receber, nem tirar foto junto, que eu achei assim meio estranho, mas tudo bem, também não estou preocupado com isso, mas eu acho uma descortesia, é o tipo da coisa que eu jamais faço se eu estou num lugar aqui pelo Brasil e vem uma banda que está fazendo abertura e quer fazer uma foto comigo antes ou depois do show, eu não tenho o menor problema de fazer isso. Pelo contrário, eu tenho prazer de fazer isso. Porque eu sei que é importante para as pessoas compartilhar esse momento com os amigos e poder dizer, olha, eu estive lá, uma noite eu toquei e pô, estava na mesma noite que o Frejá estava tocando. Eu imagino isso, seria a mesma coisa que eu dizer, pô, uma noite eu toquei na mesma noite que o Clapton. Então, aqui uma foto, estamos aqui não vejo nenhum problema em fazer isso, não é tietagem, é uma questão de companheirismo mesmo, de cumplicidade de ofício mesmo. E foi muito bacana, porque o tecladista dele era um cara que tinha tocado com o Bruce Springsteen muitos anos atrás, ele é um dos fundadores da Street Band lá atrás, e eu tinha assistido ele tocando com o Jack Bruce e com o Billy Cobham em Londres. E aí eu fui falar para ele no backstage, assim, eu cheguei e falei, você não sabe onde é que eu assisti você? Aí ele falou assim, quando? Eu falei, 1980, Londres. Aí falei para ele a casa, você, Clem Clemson na guitarra, Billy Cobham e Jack Bruce. Ele falou, não acredito que você estava lá. Cara, sabe, ficou assim, completamente surpreso, porque, porra, imagina para ele vir, depois de anos no Brasil, sei lá, tinha 30 anos daquilo, talvez até mais, e de repente o cara falava, eu te vi lá, hein, cara, 30 e tantos anos atrás, ele estava te assistindo. E ele ficou muito feliz, e foi muito bacana. Esse tipo de troca eu acho bacana, sabe? Eu não estou lá de tietagem, estou dizendo, cara, eu curto o teu lance, tu toca muito, e eu tenho o maior prazer de dizer isso. Como se alguém chegar para mim e dizer, pô, adoro você tocando, eu vou ficar feliz. Não tem por que achar que a pessoa é um tiete, né? Tiete é quando o cara não tem senso, aquelas pessoas sem noção que às vezes ficam meio assim, inconvenientes. Porque... molhado, quer abraçar, não, faz e às vezes querem. E ficam querendo de você uma coisa que não é possível, sabe? Querendo que você responda uma coisa que não tem resposta, ou exigindo de você uma atenção que não é razoável. Então, aí tudo bem, aí pode ser um incômodo. E também nem todo tiete é incômodo, mas às vezes tem umas pessoas que ultrapassam um pouco. Aí você tem que dar um toque, pô, agora não dá e tal. Mas eu, em princípio, eu tenho uma relação com o meu público é muito carinhoso comigo e muito respeitoso também. É muito bacana. É muito legal, né? Sempre foi, você em todas as ocasiões, todo mundo elogia, todo mundo fala bem, a galera que toca com você, a galera de backstage, público, a gente, ouvintes, enfim. Frejá, a parte legal de poder fazer o sofá online é que a gente tem acesso à casa das pessoas, né? E é óbvio que eu preciso perguntar para você qual o objeto que tem aí na sua casa que você mais gosta. Olha, não sei se é o que eu mais gosto, mas é um que é fundamental para o meu dia a dia, que é Pocotó, que é o meu chapeleiro, que é, na verdade... Oi. Uou! É um cavalo. Que legal! E ele é onde eu apoio meus... Ó, Pocotó, 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 Pocotó. Para fechar,
Vamos falar de Tempo Perdido. A sua performance foi uma das mais elogiadas, né, dessa versão exclusiva que a 89 gravou. O Dado, né, fez a base toda, Fez a produção. A galera participou e você apavorou. Queria saber o que você achou aí de participar. Não, eu gosto muito da música, fiquei feliz de ter sido chamado e, pô, tenho o maior carinho pelo Dado. Dado é um querido e eu tenho uma admiração pelo Renato muito grande. Eu acho que, assim, da mesma forma que eu acho que o Cazuza foi o maior poeta da nossa geração, eu acho que o Renato foi o maior cantor da nossa geração. Acho que, assim, como cantor mesmo, não tem para ele. É um grande cantor. Eu sei porque já cantei músicas que ele cantava e vejo o desafio que é você cantar bem uma música que ele já cantou, né? Então, para mim, foi um prazer estar participando. Eu acho que a música, o clipe ficou lindo, com a reunião de todo mundo cantando junto, bando de gente bacana. Acho que foi uma iniciativa muito legal da rádio. Acho que completamente pertinente com o momento que a gente está vivendo. E eu fiquei feliz de participar, fiquei mesmo. Da hora. Obrigada, Frejá. Queria, então, agradecer muito o seu tempo, né, de você estar trocando essa ideia com a gente, mandar um beijão para a Alice, que fez a ponte toda aí, a sua esposa, gente finíssima. Muito obrigada, parabéns pelo novo álbum. Quem estiver aí agora assistindo, aqui a gente trocando ideia, já deve conhecer. Se não conhece, procure saber. Ao Redor do Precipício é o novo álbum do Frejá. Segue ele nas redes sociais. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, meu amor. Um beijo para você, um beijo para o Nuno e um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, pela entrevista boa. É tão bom a gente ser bem entrevistado, dá um prazer enorme de conversar. Isso é demais. Obrigado muito mesmo. obrigada, Frejá. Um beijo. Beijão.